Nas últimas semanas, a gente viu movimentos fora do padrão, quedas violentas no ouro, na prata, dados mais fracos da atividade econômica nos Estados Unidos. A gente viu a nomeação do novo presidente do Fed, que também causou movimentos de volatilidade no mercado. Isso não é mercado normal. Como eu venho falando aqui, estamos muito perto de uma crise. Bom, a volatilidade dos ativos de mercado vem chamando a atenção nessa virada do mês, começo de fevereiro. Já no final do mês passado, tivemos, no último pregão do ano, a queda sem precedentes do ouro e da prata, com a prata recuando mais de 30% no único dia, algo que ainda não havia acontecido. Apesar da queda dos metais, a gente precisa chamar a atenção aqui que foi um mês de janeiro extremamente positivo para o ouro e para a prata. A prata teve uma performance de alta de mais de 20% no mês de janeiro, mesmo com a queda de 30% no último pregão do mês, e o ouro também uma performance acima de 13%, uma performance muito forte, fora do padrão do ouro, né? Mesmo com a queda de 10% no último pregão do mês. Então a gente pode ter essa correlação que a alta ela não é comum, essas altas que estão acontecendo, o ouro chegou a subir mais de 20% no primeiro mês do ano, a prata estava subindo mais de 50%, assim como o recuo também não é comum, né? Esse recuo forte de apenas um dia. Isso mostra este momento que estamos vivendo no mercado, onde o mercado que está vivendo uma crise de confiança no dólar, com a desdolarização, uma crise de confiança também na situação fiscal dos Estados Unidos, e agora veio a notícia que colabora aí com essa incerteza no mercado, que é a indicação do Kevin Warsh pelo presidente Trump para o próximo mandato do Banco Central americano. O mercado já precificou que o Kevin Warsh é alguém com uma postura de mais austeridade do que o Powell, porque ele é a favor de corte de juros, mas ele é contra o aumento, a expansão do balanço do Fed, ou seja, ele seria contra a impressão de moeda, mas a favor de corte de juros. Aí a gente já começa a ver uma discordância no discurso, né? Porque se ele é favorável a corte de juros, no momento em que a economia está indo mal e a gente começa a perceber essa queda acelerada do dólar, fatalmente a inflação vai começar a subir os yields do Treasury americano, né? Isso afeta os juros de curto prazo, afeta o setor imobiliário, e o Fed vai ter que expandir o seu balanço, vai ter que comprar o balanço. Por isso que eu venho alertando a você aqui na Liga Lion, seja quem for o presidente do Fed, a política econômica vai ser a mesma. Não existe neste momento essa opção de que eu sigo uma linha de austeridade ou não. Se você seguir a linha da austeridade, de fato, você está decretando uma crise financeira sem precedentes nos Estados Unidos. Se o Banco Central resolver subir juros para combater a inflação ou não comprar os ativos, né, comprar o endividamento americano, não comprar os treasuries no momento de recuo, a crise financeira ela é inevitável, e uma crise financeira ela ataca diretamente politicamente o governo e a própria confiança na credibilidade do Banco Central americano. Essa bolha de dívida americana ela é grande demais para, neste momento, ter uma mudança de postura, né? O que deveria ser o certo, eu não quero afirmar aqui, é preciso manter o corte de juros, porque já que estamos numa bolha, vamos manter corte de juros e impressão de moeda ad eterno. Não, na verdade, quanto mais você utilizar desse recurso, maior vai ser o problema lá nesse dia final de reconhecimento, né? Porque a crise ela inevitavelmente vai acontecer, e quanto mais você empurrar o problema com a barriga, pior ela vai ser lá na frente, né? Essa crise já deveria ter acontecido há alguns anos, o fato dela ainda não ter acontecido, o fato de ter vindo a pandemia, aquelas bazucas de impressão de moeda, juros baixos, que ajudaram a acelerar o processo inflacionário, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, acabou acelerando bastante este movimento. Então, o Kevin Warsh não é esta pessoa que o mercado, pelo menos no primeiro momento, está pensando. E essa incerteza que trouxe também, em teoria,
essa correção do ouro que tivemos no último pregão, né? Mas ali a gente vê claramente que houve um excesso de alavancagem, os metais estavam subindo muito, principalmente no papel, né? Eu venho comentando aqui todos os dias na Liga Lion. Aliás, se você não está na Liga Lion, você está vendo esse corte aqui no YouTube mais à frente, você precisa estar comigo aqui diariamente. Você está vendo um corte do conteúdo que vai completo para a comunidade Liga Lion, que diariamente tem acesso a essas análises. A gente vai comentando em tempo real o que está acontecendo no mercado. E eu comentei que aquela queda no dia que o ouro e a prata caía era uma grande oportunidade. O mercado estava literalmente dando dinheiro, né? Porque inevitavelmente esse ciclo de alta ele vai continuar acontecendo. O ciclo de alta do ouro e da prata é inevitável. A desdolarização é um processo que vem acontecendo e vai acelerar ainda mais em 2026. Não começou agora, não é porque vai ter um nome novo no Banco Central americano. E eu alertei para você desta oportunidade, né? Alertei a você que, apesar da grande queda, onde o foco do mercado financeiro como um todo ficou ali nesse forte dia de correção, no crash do ouro e da prata, o mês ainda tinha sido um fechamento positivo. E a prata, por exemplo, já está aí no 11º mês consecutivo de alta, e o ouro, o 6º mês consecutivo de alta. Claro, vão haver momentos de correção, mas volatilidade desse tamanho, como eu disse no comecinho aqui, elas mostram que tem algo de errado no sistema, não só a queda como a alta também. É isso que eu venho alertando a você aqui desde o ano passado. Quando o ouro sobe em dólar mais de 60% no ano, o sistema está dando um aviso claro a todos os participantes. Tem algo errado, algo vai estourar, uma crise financeira está muito próximo de acontecer. Quando o ouro sobe mais de 20% no mês de janeiro, uma crise está perto de acontecer. Quando a prata, que tem baixa liquidez, a prata que é um ativo que ficou parado por muitos anos, sobe da forma que está subindo, não é uma simples especulação de curto prazo, é o mercado tentando te dar um aviso claro, um aviso que está sendo rejeitado por Wall Street, né? O mercado, não só Wall Street, como a Faria Lima, o mercado continua sem entender por que os metais estão subindo, continua sem entender esse processo de desdolarização que agora começa aos poucos, você começa a ler alguma coisa nesse sentido aí nos portais financeiros, alguns comentaristas econômicos começam a falar sobre esse processo de desdolarização, porque é inevitável não comentar do ouro quando o ouro tem uma performance desse tamanho. Você precisa explicar por que está acontecendo, mas a visão ainda é uma visão de exagero, uma visão de oportunidade, uma visão de que os Estados Unidos estão, de forma racional, desvalorizando a sua moeda para competições comerciais, uma idiotice sem fim, já que desvalorizar a sua própria moeda significa empobrecer a sua população, e isso para o governo é menos voto. O Trump precisa de votos para eleições de meio termo que vão ter no Senado e no Congresso esse ano. Ele precisa manter o Congresso para não sofrer pressões de impeachment, como aconteceu no mandato passado da esquerda, né, que está vindo cada vez mais forte. No dia que eu gravo aqui, o Scott Bessent, secretário de Tesouro americano, estava no Congresso falando, né, dando o seu depoimento lá para os congressistas, né, e ouvindo a bateria de perguntas, e ele foi questionado várias vezes pelos democratas sobre tarifas, sobre a queda do dólar. É curioso, né? Parece até que os democratas entendem de economia quando a gente vê a política que os republicanos estão colocando agora, né? Acelerando, não foram eles que criaram, mas está acelerando ainda mais essa desdolarização, né? Essa instabilidade e volatilidade, ela vai continuar no mercado, não vai ser a primeira vez que a gente vai ver recuos como este, mas assim como a gente vai ver recuos no mercado como esse, vamos ver também movimentos cada vez mais forte de alta pela frente, né? E o mercado ainda vai se surpreender muito com este movimento. Mas, de alguma forma, isso em algum momento pode impactar o mercado de ações americanos, que está extremamente caro, né? A gente já está vendo muito do dinheiro que está na Bolsa Americana passarem para os mercados emergentes. Olha o que vimos em janeiro aqui na Bolsa Brasileira. Em janeiro, só no mês de janeiro, entraram mais dólares e investidores na Bolsa Brasileira que no ano
ano de 2025 todo. Isso é um reflexo desse movimento que estamos vendo, da fuga dos ativos dolarizados. É isto que está acontecendo agora. E isso acontecer assim no primeiro mês do ano, mostra que esse ano tende a ser assim e que a coisa deve acelerar ainda mais. Eu venho comentando aqui com os meus assinantes premium, que é aqueles que replicam os meus investimentos, né, que estão na mentoria comigo, eu venho reafirmando que, olha, a rentabilidade da assinatura foi de 170% no ano passado, ou mais, né, dependendo do assinante, mas a possibilidade de a gente ter um lucro ainda maior esse ano devido a tudo que está acontecendo, e o mês de janeiro impacta bastante nisso, né? Mostra bastante que este é um retrato do que vamos viver em 2026. Então, muita coisa ainda vai acontecer, muita volatilidade vai acontecer. A gente continua vendo aí dados mostrando enfraquecimento da economia americana, o ADP veio mais fraco do que o esperado, o sinal de desaceleração. A gente está vendo também aqui no Brasil a ata do cupom já mostrando que vamos ter o primeiro corte de juros no Brasil em março. A gente não sabe a magnitude ainda, mas sim, vai ter o corte de juros tão aguardado pelo mercado. Isso é benéfico para a Bolsa, é benéfico para a Bolsa também. A gente precisa entender essa dimensão desse corte. Eu já disse aqui o quanto esse corte é extremamente político. No Brasil, a expansão monetária, né, a oferta de dinheiro circulando na economia, ela cresceu muito. O setor de serviços continuou aquecido. A gente não percebeu economicamente que os juros a 15%, apesar de ser um território restritivo, foi restritivo o suficiente, porque mesmo com a tentativa do Banco Central, o governo continuou renovando os rombos e os déficits. Esse déficit volta para a economia como moeda em circulação, né? Os bancos compram essa dívida do governo, conseguem emprestar, né? Usar a margem desse empréstimo do Tesouro para emprestar ainda mais crédito na economia. A economia não deixou de crescer, a gente vê números ainda fortes da indústria, do crescimento também. O setor de construção, por exemplo, em vários lugares está crescendo bastante, mesmo com juros a 15%, quando deveria limitar bastante. Então, não chegou a ser restritivo o suficiente. A inflação no Brasil recuou por causa da queda do dólar, né, que acabou impactando na produção brasileira, num custo menor de produção, e acabou ajudando a frear um pouco o impacto aí desses gastos. Mas não se engane, se os juros forem cortados, mais à frente a gente vai ter a volta da inflação. O Banco Central deve começar esse ciclo, em algum momento vai perceber que a inflação vai para a direção contrária e aí vai ficar naquela sinuca de bico, né? Vai continuar cortando para estimular para o governo, dependendo de quem vai ser o próximo presidente, ou vai voltar a subir juros, né? Com o risco de trazer aí uma correção maior do mercado, uma retração econômica maior. Questões de volatilidade que vamos ver neste ano de 2026. Quando o mercado entra nesse modo de instabilidade, não é hora de procurar o próximo trade milagroso, é hora de entender o ciclo. Quem confunde ruído com tendência vai ser moído. E exatamente por isso que existe a mentoria premium. Você não recebe só relatório, você investe junto comigo, seguindo a mesma estratégia e as mesmas decisões. Em 2025, os assinantes premium tiveram uma performance de mais de 170% de lucro, meu irmão. Isso não foi sorte, foi leitura de ciclo, gestão de risco e execução disciplinada. Se você quer participar dessa mentoria, investir comigo e replicar essa mesma estratégia, o link para se cadastrar quando as vagas forem abertas está aqui na descrição desse vídeo. O mercado está mudando, ou você entende esse movimento, ou vai ser pego por ele. Então, faz o seu cadastro para quando as vagas forem abertas, você já está ligado e for avisado de antemão. Que bom que você chegou até aqui. Tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo. E se você ainda não está inscrito, tá dando mole, meu amigo. Se inscreve agora no canal, aciona o sininho na notificação para você ficar ligado aí quando os novos vídeos forem ao ar. Até a próxima! Tchau!